Conversar a partir de agora comigo, o presidente do Sindicato Nacional de Analistas e Técnicos de Finanças e Controle do Unacom, a Unacom Sindical, o Dr. Rudinei dos Santos Marques. Ele veio conversar conosco, ele que é controlador geral da União, é membro da CGU e está no Piauí, no sentido de trazer informações para a categoria das atividades desenvolvidas pela Unacom sindical. Nós convidamos ele para falar aqui sobre um tema que é com certeza do seu interesse, que é a questão da transparência com os gastos públicos. E um tema que está muito em evidência, que é a questão da corrupção, o desvio de finalidades na aplicação de recursos e os órgãos controladores, os papéis desses órgãos e a eficácia da ação desses órgãos no controle desses recursos. Presidente Rudinei, boa tarde. Boa tarde, Tony. Obrigado. Boa tarde, telespectadores da TV Cidade Verde. É uma satisfação estar aqui para conversar sobre esse assunto que é do interesse não só dos servidores da Controladoria Geral da União, mas da sociedade como um todo, porque hoje prevenção, combate à corrupção e boa e regular aplicação do recurso público interessa certamente a toda a sociedade. É verdade. E nós estamos falando de um país que está numa fase, vamos dizer assim, emergente, de desenvolvimento, muitas obras, quer dizer, muitos recursos aplicados. Qual é o nível de eficácia hoje realmente desse controle da aplicação de recursos públicos no Brasil? Olha, nós, enquanto servidores, estamos lutando para que tenhamos sempre uma fiscalização a priori. A fiscalização preventiva e durante a execução de obras, no caso, sempre é a melhor que existe. Porque depois da obra executada, do dinheiro desviado, sempre é muito mais complicado trazer esses recursos de volta para os cofres públicos. Nós temos aí, desde 2003, com a criação da CGU, a fiscalização em torno de 15 mil convênios federais. Já identificamos o desvio em torno de 7 bilhões de reais, sendo que existe uma expectativa de que 1,5 bilhão retorne aos cofres da União. Mas nós sabemos que a morosidade das leis processuais penais, geralmente elas impedem a punição dos responsáveis pelos desvios e muitas vezes não favorecem, ou melhor, dificultam muito o retorno desses recursos desviados. Então, a nossa luta é para que a fiscalização, e mais, a fiscalização com a participação da sociedade, ela aconteça preventivamente ou, no máximo, durante a realização desses investimentos. A questão da punição mesmo, quer dizer, o que se fala no Brasil, numa linguagem mesmo corriqueira, é de que o corrupto, ele aposta realmente na impunidade, pratica o ato delituoso e responde a um processo de uma forma muito tranquila e daqui ali a pouco ele está realmente livre disso tudo. Qual é hoje a garantia que se tem de que isso está mudando? De que o país está caminhando realmente para que aqueles que descumpram essas regras realmente venham a ser punidos de uma forma exemplar? Nós temos alguns sinais assim de que as coisas estão mudando. Esse próprio clamor da sociedade pela exigência de leis mais rígidas já dá um sinal de que as coisas, né, tendem a mudar. No caso da Controladoria Geral da União, nós temos, por exemplo, as atividades correcionais, que elas foram responsáveis pelo afastamento de mais de 3.400 servidores públicos flagrados desviando recursos ou servindo a interesses que não aqueles da sociedade. Temos também o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas, que no momento em que são inscritas, elas perdem o direito de contratar com o serviço público. Certo? Mas é claro que nós precisamos, né, e essa é uma luta que o sindicato está empreendendo e não descansará enquanto nós não conseguirmos, realmente punir exemplar e rigorosamente todos aqueles gestores, agentes públicos e mesmo aquelas empresas, pessoas jurídicas que trabalharam contra a administração pública, que de alguma forma concorreram
para lesar o erário. Hoje tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que prevê justamente a responsabilização da pessoa jurídica por atos contra a administração pública. Então nós temos alguns sinais de que as coisas estão mudando, mas ainda estão mudando num ritmo muito lento. A sociedade precisa se mobilizar, nós, enquanto sociedade civil, estamos fazendo a nossa parte para que sejam intensificados, então, os mecanismos não só de controle, mas de punição pelos responsáveis dessa apropriação indébita de recursos públicos, em todos os níveis, né? Nós temos, por exemplo, uma lei tramitando no Congresso Nacional que classifica como crime hediondo, aquele crime de corrupção que, de alguma forma, ele é muito mais grave do que determinados crimes, no sentido de que, tirando dinheiro da saúde, ele prejudica a vida de centenas de pessoas, né? Ele leva, em muitos casos, a dificuldades, a deficiências na área da educação, da assistência social, né? Da própria saúde. Então, precisamos punir exemplarmente para que o exemplo sirva para que aqueles que pensam em lesar os cofres públicos pensem 2, 3 vezes. Há indicativos ou dados estatísticos na CGU com relação a regiões brasileiras onde haja maior incidência de desvios de recursos? Ou isso é uma prática, vamos dizer assim, isonômica no Brasil como um todo? Boa pergunta, Tony, porque realmente o que a gente tem visto, eu participei ao longo da minha vida funcional na CGU de várias operações especiais, mas o que a gente tem percebido é que existe uma certa diferença em termos de atuação dessas quadrilhas que lesam o patrimônio público. Mais para o sul existe uma organização maior e os crimes são mais sofisticados, digamos assim, e no norte e no nordeste existe uma apropriação grosseira, digamos assim, do recurso público. O recurso foi destinado, por exemplo, para a construção da escola, você chega lá, você não encontra, o terreno está vazio, né? Então, existe uma apropriação grosseira que precisa ser duramente punida, né? Isso é visível, a gente noticia isso aqui e ali, coisas que a gente não entende como é que é possível, né? Recursos que vêm para a educação, que vêm para a saúde, que tem um objetivo, tem uma finalidade, e o gestor simplesmente pega o dinheiro e não faz absolutamente nada, não constrói, não presta contas e aposta sabe-se lá em quê. Esse dado realmente é fácil de visualizar. Doutor e presidente, muito obrigado pela sua vinda, pela sua atenção. É muito importante saber que há esta preocupação, que é esse sentimento realmente, este zelo realmente com recursos que são, na verdade, da população, né? São recursos que pertencem ao povo e que merecem uma boa aplicação. Muito obrigado pela sua vinda. Obrigado, Tony. Obrigado aos telespectadores. E convoco a todos aí que participem da primeira Conferência Nacional de Transparência e Controle Social que a CGU está organizando, agora com as etapas municipais, logo seguirão as etapas estaduais, para que em maio do ano passado nós tenhamos a primeira grande conferência nacional que vai dar as diretrizes do controle social e da transparência pública que todos esperamos. Maio de 2012. Isso. Ok, então. Obrigado, presidente. Obrigado pela sua